Olá, bom dia. São 8 horas e 25 minutos do dia 2 de março de 2023. Não se esqueçam que às 7 da noite nós temos nossa live hoje. Hoje, dia 2 de março, às 19 horas, teremos nossa primeira live. É a primeira quinta-feira de março, não esqueçam. E agradecendo a todos, né? Não vamos repetir, mas o like, as inscrições, aqueles que compartilham, colocam em outros canais, em outras plataformas, mas principalmente, né, os que se inscreveram nos colégios Mago Caldeus e na MAAT. E especificamente, e especialmente os meus 8 caribus. Bom, esse vídeo é a continuação do anterior, e é o 6. E vai provar que a Suméria é o começo de tudo. E vai provar que os judeus fizeram uma degenerescência de toda a cultura suméria. A Bíblia é calcada na cultura suméria, todo mundo já sabe disso, né? A Bíblia tem uma dívida imensa com a Suméria. Por quê? É tudo copiado de lá. Copiado não seria bem pago, mas adaptado. Mas o pior é o seguinte: nessa adaptação se fez coisas monstruosas, se criou verdadeiras monstruosidades. Vou mostrar aqui a vocês. A maior delas e a mais espalhada é essa aqui. Isso aqui não existe, embora os gênios judeus que criaram isso, que não tem essa sefira, e os alquimistas que criaram uma outra 12ª aqui, que é o Kripá, ou seja, fizeram uma completa adaptação, mas foge totalmente da verdade. E a verdade está na Suméria, que é, segundo Samuel Noah Kramer, na sua coleção História das Crenças e das Ideias Religiosas, vai ser claramente dito que tudo começa na Suméria. Não há dúvida, portanto. E ele vai provar por documentos. Esse livro aqui é totalmente documentado. E aí, não satisfeito com isso, ele vai adiante e vai escrever este, onde ele não fará somente sobre a Suméria, mas sobre vários. Então, vamos provar primeiro a partir dos documentos originais. Foi aí que nós tínhamos parado. Mas, antes disso, vem aquela série de perguntas. Gente, a gente vai perceber que há um momento em que há uma tripartite, ou seja, Lemúria, que figurava, estava exatamente no mar Pacífico, no Oceano Pacífico. Aqui nós temos China, Rússia, Ásia, Mongólia, a Península Índica, a Austrália e a Suméria, que ficaria exatamente aqui. Desculpa, a Lemúria, ficaria aqui. Então, da Lemúria saem os Atlantes, que vão vir para aqui, entre as Américas e a África. E vai sair os Sumérios, que moravam aqui também, não sabemos se no Laos, no Camboja, na Indochina, no Vietnã, mas moravam por aqui, e vão entrar no continente e vão até a Europa. Vamos esquecer a Lemúria e os Atlantes. Já dissemos a vocês. São 3 correntes, mas essas 2 não nos interessam. Pelo menos por enquanto. Agora, por que eles fizeram isso saindo daqui, né, no lugar onde eles estavam localizados, aqui, no Camboja, no Laos, no Vietnã, na Indochina, né, e foram para o interior, ou seja, fizeram uma senhora caminhada. Aqui nós temos o mapa, por exemplo, que mostra para onde eles foram, como eles andaram. Olha aqui, olhem bem. Eu teria que ter o mapa mundi
para mostrar a vocês, vindo dali da Ásia até chegar aqui na Mesopotâmia. Olha, eles caminharam muito, 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 muito. Aí a pergunta é, por quê? Por que deixaram as costas da Ásia, no Pacífico, e vieram para aqui? Porque viram o desastre, né, da implosão da Lemúria. E com medo, eles se afastaram o mais possível. Se afastaram tanto, que entraram Europa dentro, e aqui não é ainda Europa, né, é a Ásia Menor, e vieram para cá. Então, nós temos aqui, ó, Mesopotâmia. Foi um lugar que eles acharam seguro para poder se estabelecer. Ficaram aí. Então, a civilização sumeriana vai acontecer aqui, e tudo que nós vamos mostrar está acontecendo aqui. Pertinho, pertinho, nós temos aqui a Trácia, nós temos a Macedônia, portanto a Grécia, aqui nós temos a Grécia, a Itália, aqui nós temos a Cirofenícia e a Palestina, né? E, portanto, o que fica mais nítido é a Península Ibérica, que está aqui, a Península Itálica, que fica aqui, a Península Grega, que fica aqui. E aí eles vão se estabelecer exatamente depois da Península Grega, e quem vai para lá vai para a China. Quem vai para lá vai para a China. Ou seja, eles vieram de lá, morrendo de medo de que acontecesse com eles o que aconteceu com a Lemúria. Então, esse é o motivo do êxodo sumério, que se você for procurar no livro de história, Origem do Povo Sumério, não vai encontrar. Cada historiador vai dizer de um lugar diferente. Não se sabe de onde ele veio, porque não querem reconhecer a Lemúria. E aqui talvez a minha visualização caiu muito, porque o pessoal acha que a Lemúria é uma fantasia. Não importa. O importante é que aqueles que me seguem e que sabem que eu estou dando a história verdadeira são fiéis. Estão comigo. As visualizações ainda são muito grandes para cada vídeo. O que quer dizer que é um grupo que acredita no que eu estou dizendo, não é uma hipótese, é uma história, com documentos que fazem parte de um curso criado por Mircea Eliade, né? História das religiões comparadas e das mitologias comparadas, e ele sintetiza tudo no livro A História Começa na Suméria. Vamos então segui-lo, vamos começar a história pela Suméria, e vocês vão ver que essa árvore tem até alguma utilização. Ela foi adaptada, muito bem adaptada, inteligentemente adaptada, primeiro pelos hebreus, depois pelos alquimistas e Rosa Cruz. Mas ela deforma completamente a verdade original, que é o que nós vamos ver. Vamos mostrar, isso são placas verdadeiras. Isso aqui, gente, são tabuinhas cuneiformes, ou seja, são documentos. O que é que nós temos aqui? Aqui nós temos o Deus Supremo, Anu, e aqui nós temos o seu filho predileto, Enki, mais poderoso do que ele. Mas havia na Suméria uma coisa curiosa. Não era o poder que fazia com que uma pessoa tivesse ascendência dentro da civilização suméria. Olha que coisa notável. O filho, Enki, é mais inteligente, ele tem conhecimentos maiores do que o pai, e ele obedece ao pai. Obedece rigorosamente. Não é curioso isso? Enki é um bruxo, é um mago. Ele e Ninuseg vão fazer um homem eletrônico. Ou seja, o homem de 6 milhões de dólares. Né? Então eles vão fazer como é que a gente chama aí? Vão fazer uma criatura que é, na verdade, uma construção da engenharia genética. Esse carinha vai fazer isso. Ele é o bruxo. Ele tem um conhecimento fantástico, mas obedece ao pai. Anu reina indiscutivelmente.
Não é notável isso? Como é que eu, tendo mais poder, poderia derrubar o Pai? Mas não havia entre eles essa noção. Era uma civilização perfeita. E porque era uma civilização perfeita, nós vamos ver aqui, no livro de Mircea Eliade, um capítulo em que ele mostra isso. Vou dar só o título. Vou dar só o título do capítulo. Paz e harmonia no mundo. A primeira idade de ouro da humanidade. Então, paz e harmonia. Você imagina como estamos distantes disso? Porque nós somos pelos hebreus. Os hebreus conduziram a nossa história, né? Eles levam a nossa história. Então, a partir de Esdras, a vida virou um inferno. Mas aqui, se fôssemos por aqui, nós teríamos isso. Ou seja, o homem que tinha mais poder, em que era filho do homem que tinha menos poder, mas obedecia rigorosamente ao pai. E as maiores obras são em que ou é A, né, ou no Dimude, que vai fazer. Então todo mundo sabe que ele é o Bambambam, ele é o Ais, mas ele obedece ao pai, obedece ao avô, Anshá e Kishá, obedece ao bisavô, Tiamat e Apsu. Ou seja, a questão moral faz com que essa civilização seja a idade de ouro da humanidade. Perdemos isso. Acabou, minha gente. Estamos nesse inferno que vocês estão vendo aí, porque nos deixamos guiar pela mentalidade dos judeus. Então, o que é que eu vou dizer disso aqui, que hoje é considerado o suprassumo, né, do estudo da Cabala? Que é uma merda. É o que eu vou dizer. Embora eu possa tirar dali, nada é mal, eu possa tirar dele algumas coisas boas. Mas agora vamos voltar. Então, saímos da oportunidade de viver uma vida maravilhosa. Tem mais coisas. Catálogos e bibliotecas, olha só. Lista de livros. Lista de livros. Aí nós vamos ver agora, vamos passar direto para onde estavam esses livros. Esses livros estavam em folhas de árvores. E é aí que surge a verdadeira árvore. A árvore da vida suméria, na verdade, nas suas folhas, tinha escrito aquilo que faria com que a humanidade continuasse vivendo aquela vida. Perdemos isso. Perdemos porque os sumérios foram destruídos pelos semitas, os acádios, os hebreus. Então, a civilização hebraica faz um genocídio e mata os sumérios. E nós perdemos a chance de viver um mundo onde a paz, a concórdia, a harmonia reinaria. Olha, aqui nós temos catálogos. Aí eu vou mostrar a vocês agora, né, que o que eu estou dizendo aqui é algo extremamente sério, porque esses catálogos eram escritos nas folhas de árvores. E aí vai surgir a verdadeira árvore da vida. E aí sim, a árvore da vida. Agora nós vamos para a verdade. Vamos deixar a mentira de lado, vamos deixar o judeu vivendo a vida dele, e vamos mostrar que o povo que se organizou desta maneira aqui está o resumo deles, Suméria, as principais cidades. Curiosamente, não aparece aqui, aparece Uruk, Lagash, Eridu, Nippur, aqui Eridu, Ubaid, Kish, mas Larsa, mas Ur não aparece aqui, que seria importante para nós, mas o autor do mapa não quis colocar. Então é aqui, essa é a civilização que nos faria estar vivendo hoje no paraíso, né? Mas nós fomos levados, não tivemos culpa, porque a história aconteceu porque aconteceu, ela aconteceu naturalmente, mas acontece que o relato mostra que eles tinham
uma árvore, e essa árvore tinha folhas, e essas folhas tinham, perdi o, depois eu marco, mas é importante, eu acho que vou catar aqui, listas e títulos, está aqui. Então, essa árvore é importante porque as folhas delas tinham relatos. Esses relatos eram listas e títulos. Nós temos o professor Langdon achou, escrito por um historiador fenício chamado... meu Deus do céu. Meu Deus, como é que se chama? É o historiador fenício na Babilônia. Então, não vou lembrar. Então, vamos lá. O professor Langdon encontrou uma lista dessas. Então, eles tinham listas. Sanconiaton. Então, Langdon, assiriologista, sumeriólogo, ele encontrou, do mesmo jeito que o professor Misteriade, do mesmo jeito que o professor, doutor, o judeu admirável, que é Samuel Noah Kramer, ele encontrou uma dessas listas, o que comprova o que eu estou dizendo a vocês, a mais pura verdade. Está vendo? Ó? Catálogos e listas, dizendo como é que o homem deveria viver e estabelecendo uma maneira de viver que não era república democrática porra nenhuma, que não levaria Lula a, em 3 meses, fazer 3 aumentos da gasolina, né? Que não faria ele dizer que eu vou beneficiar os ricos, porque são os ricos que sustentam o presidente no poder. Olha que fase filha da puta. Como é que um presidente diz isso? Eu ouvi o vídeo em que ele disse, eu vou beneficiar os ricos. Tirou 1.500.000 bolsas de família, porque dizem que esses vão conseguir sobreviver catando na lata do lixo. Só vai deixar aqueles que não precisarem catar na lata do lixo. Esse é o nosso presidente. E disse claramente, eu ouvi ele dizer, vou beneficiar, vou dar preferência aos ricos. Já está comprando petróleo na Petrobras, enquanto a Rússia está oferecendo pela metade do preço, ele faz parte do BRICS, poderia comprar. Bolsonaro manteve a gasolina 6 meses, sem aumento, e ele voltou a comprar a Petrobras. Por quê? Porque o dinheiro dos acionistas vai um pedacinho para o bolso dele. Não só para o bolso dele, para o cabeça de ovo e para a corja toda que a Lava Jato, lá atrás, pegou. Lembram? Voltamos àquele tempo. Agora, não sei como é que o povo, eu não acredito que a eleição, na verdade, não vamos falar sobre esse assunto, mas acho que não foi o povo o culpado por essa desgraça. Contudo, vamos agora mostrar a vocês. Gente, isso é da maior importância, porque esse é o documento. Então, vamos começar com o Panteão dos Deuses. Anu, o céu, é o que significa, ou simplesmente An. E aqui, Enki, que também tem o An. Na verdade, é An-Ki. Ki é terra e An é céu. Então, ele pega metade do nome dele e do pai. An, ou En, né? Porque as vogais para ele não têm importância. Então, transformar An em En não tem problema nenhum para ele. Enki, quer dizer, Deus do céu, ele aqui está, ó, o trono dele está do lado do pai, do lado não, atrás, para dizer que ele ocupa uma posição secundária, mas é o mais sábio de todos os deuses. Contudo, a moral entre eles, a lealdade, a honra, impera. Isso nós não temos a menor ideia do que é. Há muito tempo. Vamos ao segundo documento. Entenderam bem a importância do que seria isso hoje? O homem honrado, o homem que, tendo poder, poderia derrubar o pai, matá-lo, fazer um golpe, dar um golpe de Estado e se colocar no trono, mas eles colocam em segundo lugar. Tendo toda a sabedoria e todo o poder para fazer uma revolução e se tornar o rei, mas ele obedece por uma questão de costume. Os costumes deles eram baseados na moral, na honra, na dignidade. Perdemos isso. Segundo, isso é documento. Segunda prancha. Vamos ver aqui agora a primeira árvore. Aqui, olha.
Pronto, minha gente. Olha, não tem nada a ver com isso. Comparem. Comparem. O que é que tem isso aqui a ver com isso aqui? Olha a degeneração que aconteceu. Pois bem, os hebreus transformaram isto aqui, que é a verdadeira árvore, essa é a primeira, esse é o desenho mais antigo que nós temos, não é desenho, é um selo sumério, é por impressão. Impressão de um objeto que pressiona sobre outro e fica a marca, né? Então, é assim, por pressão. Então, nós temos aqui, essa, gente, é a primeira árvore. Veja, ela tem frutos em torno dela e no centro está as informações. Os frutos é que tipo de vida você deve levar para ter saúde e viver 200, 300, 600 anos, como a Bíblia diz que os patriarcas viviam. E aqui nós temos as informações que são os patriarcas, que são as famílias reais sumérias, os catálogos dos deuses, dos quais nós temos como eu disse, o professor Langdo, Dr. Langdo, encontrou na Babilônia, né, uma lista dos reis sumérios. Gente, isso foi anteontem. Então, um desses catálogos que está reproduzindo o que está aqui dentro, olha como tudo é verdadeiro e coerente. Foi encontrado lista dos reis sumérios. Sabe quem está lá dentro? É um nome que vocês vão achar familiar. Sidik, que na verdade isso é em babilônio. Em Jebuseu vai dar Sadek, e em hebreu vai dar Tzedaka. Pois bem, ele está aqui. Ele faz parte da hierarquia divina. E o que era a hierarquia divina? Muito simplesmente, aqui nós temos o Deus Supremo. E aqui o símbolo das divindades. Uma estrela com 1000 pontas. Ou seja, eles representam a divindade não pelo Sol. Pode ser até o Sol, mas por uma estrela. E aqui um sacerdote vestido com a capa e aqui um pedinte fazendo a sua oração. Provavelmente um rei ou um nobre. Então aqui nós temos uma pessoa fazendo uma oração, um sacerdote ou um nobre, fazendo uma oração ao Deus maior. E aqui nós temos um sacerdote vestindo uma capa e o resto aqui não nos interessa. E aqui nós temos a verdadeira árvore. É isto, minha gente. Não é isto aqui. Isso é uma farsa. Isso é uma degeneração. E todo mundo considera que é a maior sabedoria do mundo. Mas aqui está a árvore original. Essa árvore original e esse Deus Supremo vão evoluir. Vai ficar mais claro. Esse é o primeiro. Portanto, o desenhista, né, que fez e imprimiu, era por pressão, e fazia a coisa de metal, depois imprimia no barro e ficava. Olha, destaque para a divindade maior. Ou seja, o que aparece aqui apenas muito, muito sutilmente, olha só, ele aparece sutilmente, né? Mas você já dá para perceber, comparem. Aqui nós temos então agora ele, somente ele, a divindade suprema, sobre as famílias que eram deuses. Essas famílias vão ser os deuses sumérios, o panteão sumério, né? E aí, esse Deus vai ser chamado o destino. Ele não vai ter um nome de Deus, não vai parecer uma divindade. O destino. O destino rege a vida dos deuses. Os deuses obedecem ao destino. Eles vivem segundo aquilo que o destino quer. É o nome que eles dão a esse ser. Então, o que é que acontece? Agora vamos vê-lo com mais detalhe. Aqui está, num fragmento visto de longe, vai ser depois usado pelos persas. Essa figura vai simbolizar Hormuz. E nós vamos ter agora, com toda clareza, aqui está atravessado, com toda clareza, nós vamos ter ela aqui. Lindíssima. Tá vendo? As 8 famílias iniciais. Ó, um pedacinho da folha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 famílias que vieram da Suméria, já como deuses. Aqui nós temos
o panteão sumério. O Deus supremo, que é o destino, que os persas vão chamar de Ahura, ou Ahura Mazda, ou Hormuz, mas é isso aqui mesmo, eles vão copiar, simplesmente. Aqui não, aqui nós temos a concepção original. E que na primeira árvore lá, não vou mostrar, aparece muito sutilmente. Aqui aparece com toda pujança e clareza. Vamos ao seguinte. Lembrem-se, isso são documentos, são placas originais. Estamos dando a história do povo sumério através de documentos. Aqui nós temos a árvore, portanto, não é essa merda aqui, ó. Nós temos ela aqui, também numa concepção bastante, vamos, simplista. Aqui só mostra os frutos. Eles não estão interessados nas listas. Então aqui são os frutos. E acima quem? O Deus Destino. É o nome que eles dão a essa divindade, o destino. Então o que o destino determina, os deuses vão viver. E aqui nós temos uma curiosa divisão, que é exatamente aquilo. Os sumérios entravam na Lemúria e transavam com as mulheres lemurianas, os homens com as mulheres com os homens sumerianos, e fizeram uma raça de deuses, simbolizada aqui por essa figura. Então, toda vez que essa figura aparecer, é um descendente nascido da união de um cidadão sumeriano comum com um lemuriano. E aí o resultado vai ser uma divindade. Mas aqui nós temos um homem comum, no entanto, a divindade é um sacerdote de altíssimo grau, porque atingiu a cabeça e as asas de águia, mas olha, esse é um nobre ou um rei, esse é mais ainda, olha, o capacete dele mostra que ele tem maior dignidade, e mais uma vez, né, embora esses dois não tivessem o poder desses dois, eles obedecem. A honra, né? A honra, a moral, isso mantinha o equilíbrio. Nós perdemos isso na medida em que abandonamos essa concepção e entramos na concepção hebraica levada por Abraão de Ur dos Caldeus para a Palestina. Foi um golpe do destino terrível, mas aconteceu. Mas é bonito saber, ó, aqui esses eram deuses. Tinham nascido da cópula dos cidadãos sumérios comuns, quando eles entravam na Lemúria, era a única civilização que tinha acesso à cidade-mãe. Mu quer dizer mãe, Ma. Eles eram únicos, não havia outra civilização. E eles se miscigenaram. E da miscigenação com os cidadãos sumérios comuns, e as mulheres e os homens dos lemurianos, surgem os deuses sumérios, simbolizados assim. Esse atingiu a plenitude. Alguns já são descendentes desses, já vão degenerar. Mas eles obedecem rigorosamente àqueles, vamos dizer, que os precediam, ou seja, não importa se eu sou filho de um deus, se eu sou filho de um lemuriano, se eu sou um deus, se eu tenho poderes divinos, mas a lei, a ordem, há uma constituição que nossa cabeça de ovo rasgou e jogou no lixo, que aqui valia. Então, esse homem nunca tinha entrado na Lemúria, nunca tinha transado com uma lemuriana, mas ele obedece. Obedece por causa da constituição que dava a esse, que era das famílias primordiais, que nunca foi na Lemúria, portanto não tem essa capacidade, não é um deus, é um homem comum, mas é um rei, sabe administrar, aqui é maior ainda, esse é um príncipe, um nobre, então veja que coisa maravilhosa. Gente, perdemos isso, perdemos a honra, perdemos a dignidade, a nossa palavra não vale mais nada. Ninguém sabe nessa guerra de narrativa quem fala a verdade, quem fala a mentira. Mas o importante é isso, a árvore verdadeira está aqui, o destino está aqui. É o Deus Supremo. Não tem outro nome. Só aparece nos textos como o destino. E tem um Deus, sempre tem um Deus, que tem acesso à tábua do destino. Ou seja, consegue saber qual é o destino dos deuses.
E ele vai dizer, ó, você vai viver tantos anos e morrer. Você vai fazer isso, isso, isso. Ou seja, um desses deuses tem condição de ler a tábua do destino. Seria uma maneira, uma expressão. Mas o bonito é saber que esse, tendo todo o poder, sendo um Deus, um ser divino, obedece a esse, porque na Suméria ele era um nobre. Obedece a esse, porque na Suméria ele era um rei. Então, eles não são obcecados pelo poder, eles não sofrem a patocracia, a ponerologia. Isso acabou. É documento, viu, minha gente? Acabou. A idade de ouro. Acabou. Agora nós temos aqui um que já perdeu a cara de águia. Ou seja, já a árvore está aqui, tá vendo? Ó? As famílias primeiras, que são as que governam, depois aquelas que são os deuses, ou seja, as miscigenadas com os lemurianos e as outras famílias, né? E os caminhos que está na árvore da vida, que na verdade vão ser nada, vão ser o tarô, né? Os caminhos ou as letras hebraicas. Então, completamente diferente. Há uma degeneração total. E aqui nós já temos então alguém que perdeu a cabeça de águia. Ou seja, já é a terceira geração. Então ele é descendente daquele anterior, que é uma águia, mas ele não tem as características. Vou mostrar ele agora. Mas veja, o cuidado dele agora é manter a lista das famílias que são descendentes da miscigenação dos sumérios com os habitantes da Lemúria, que vão dar os deuses sumerianos, representados de outra maneira. Esse já é descendente de um deus, então já não tem mais a cabeça de águia, mas ainda tem as asas de águia. Vamos adiante. Vocês vejam como a deturpação foi total, e hoje o que vocês consideram Cabala é uma merda. Aqui nós temos ele em detalhe. Agora vejam o que ele tem na mão. Ele tem um fruto. Esse fruto ele come e vive 600 anos, 700 anos, 900 anos. Então, não é exagero. Quando a Bíblia diz que Lameque, como é o maior, o patriarca que viveu mais tempo, né? Matusalém, viveu 900 anos. Viveu, porque ele comia o fruto da árvore da vida. E aqui já não é um Deus. Aqui ele já perdeu a cabeça de águia. Mas cada uma dessas faixas aqui significa a dignidade dele, o papel da hierarquia dele dentro da hierarquia. Mas tem as asas de águia, ou seja, é descendente de um Deus. E isso está tudo no livro Samuel no Kramer, naquela, que eu não vai dar para ler, tá? Está naquela listagem. Na próxima nós daremos. Aqui nós temos, um homem comum, sumeriano, comum. Esse nunca foi na Lemúria. Esse não sabe o que é uma mulher lemuriana. Esse daqui é filho de um desses com uma mulher lemuriana. Não se sabe se é homem ou se é mulher. Não dá para saber. Mas ele tem a cabeça de águia e as asas de águia. Na verdade, eles não tinham cabeça de águia e asas de águia. Isso aqui é uma maneira simbólica de representar que ele chegou às alturas, porque a águia é um animal que voa mais alto, é o que mais se aproxima do céu, e de lá do céu ele consegue ter uma visão plena, total e clara da terra. Então isso é um símbolo, né? Um ser divino, e olha, a árvore está aqui. Gente, não tem nada a ver com isso, nada, absolutamente nada, NADA. Então destruíram completamente os vestígios do que seria um paraíso na Terra. Vamos continuar, que eu pretendo terminar esse vídeo dando a vocês todos esses documentos. Da outra vez interrompi. Aqui só um filho da miscigenação, da mescla de um sumeriano com um lemuriano. Não se sabe se é um homem ou mulher. Não dá para saber, porque isso aqui é idealizado, mas o fato é que ele tem cabeça de águia e asas de águia.
mas o corpo é de homem, ou seja, havia uma mistura, como nos egípcios, o corpo era humano e a cabeça era de animal. Aqui não é somente a cabeça, tem as asas, que nos egípcios não tem as asas. Então é outra concepção, mas é semelhante. Cuidando do quê? Das folhas, que é onde está as listas das famílias. E aqui está as famílias originais, que governam, e aqui está as que governavam antes dessa. Então, essas daqui são as famílias divinas. E essas são as famílias que, embora não sejam divinas, eram obedecidas, porque eram as primeiras famílias que reinavam antes dessas aparecerem. Então, antes dos cidadãos lemurianos, sumerianos, se miscigenarem com os lemurianos, sumérios e lemurianos, antes havia uma hierarquia reinante. Eles respeitam. Ele tem um lugar destacado, ó. Ele está aqui. Tem muito poder, mas acima dele ele respeita. E aqui todas as outras hierarquias, tudo igual, tá vendo? Ó? Várias famílias que já reinavam, a nobreza toda está aqui, e numa dessas folhas, o professor Ângelo encontrou uma lista feita por Sankuniaton, sábio fenício, lista dos reis sumérios. Não temos a menor dúvida. Isso está no livro A Bíblia de Verdade, de Sir Charles Marston. Essa descoberta foi feita no ano 2300 a.C., num santuário monoteísta da Babilônia. É a mais pura verdade histórica. O engraçado é ele não usar o poder dele para derrubar. Isso vai desaparecer, vai cair. Aqui nós temos agora um quadro meio obscuro, mas nós temos o quê? Ó? Aqui nós temos, esses têm águia de asa. Não tem? Tem águia de asa. Então esses aqui já são a terceira geração. Eles já não são mais puros, porque não tem mais a cabeça. Mas tem aqui, ó, as linhas significam a hierarquia que ele ocupa no panteão divino. Cada linha dessas, você tem 3 linhas. Então, isso significa que ele tem um lugar no panteão divino. Mas aqui estão os sumerianos, que governavam a Suméria antes deles aparecerem, e eles continuam obedecendo. Mas o cuidado todo é com a árvore, que é exatamente a essência do povo, as leis, os costumes, e aqui em cima o destino. Isso seria a cultura que nos daria hoje um mundo de paz, harmonia, progresso, e nós viveríamos uma vida maravilhosa, um céu na terra. Infelizmente, não foi a culpa de ninguém. Os semitas aniquilaram os sumérios. Aqui nós temos 2 sacerdotes, como eu disse, respeita-se os que governavam antes, mesmo sendo normais. Eles estão aqui, pertencem à cúpula, ao Keter da árvore, e as folhas são as famílias iguais a essas. Então tem famílias comuns, às quais pertence o Sadek, Melquisedeque, é um dos que está na lista, com o nome de Silique, e tem vários outros. Tem Gilgamesh, tem Nimrod. Então tudo isso está aqui. Entenderam? E códigos. Mas olha o que eles estão colhendo, os frutos da árvore da vida, que eles comem e são imortais. Não são bem imortais, mas vivem 800, 900 anos. E esses aqui são puros. São filhos legítimos descendentes da miscigenação dos sumérios com os lemurianos. Não dá para saber se esse ser é masculino ou feminino. O importante é que ele é um deus. Aqui é os povos que eles encontraram lá. Quando chegaram na Mesopotâmia, não vou mostrar o mapa de novo, encontraram povos que eram representados por bodes. E o sistema deles, ou seja, a genealogia deles, a árvore genealógica, era uma merda. Eles representam assim. Então eram bodes, e os judeus vão continuar dizendo que são destinados à matança, né? Os cabritos vão ficar à esquerda e as ovelhas à direita. Isso já está aqui na Suméria. Ó. Os cabritos são destinados à morte.
ou seja, não valem nada. Mas não é bem assim. Eles vão criar uma pedagogia para transformar esses cabritos em seres humanos iguais aos cidadãos sumerianos. Como é que eles vão fazer isso? Através dessa figura. Essa figura é fundamental. O caribu, o touro de Costa Bade. Então aqui eles vão trabalhar primeiro os instintos simbolizados pelas patas, depois a nobreza, o coração, o sentimento simbolizado pelo corpo de leão. Depois eles vão trabalhar o rosto humano, para que você possa raciocinar, inteligir, coordenar tudo. E finalmente você vai se tornar um sacerdote e vai criar asas. Então é uma pedagogia que o nosso queridíssimo professor Papos, Dr. Papos, simbolizou, colocando aqui, reproduzindo mais um desenho e mostrando que esse desenho seria isso. Então, eles vão pegar aqueles bodes, que são aqui equivalentes a um touro, e vão educar os instintos. Os instintos educados, isso é uma pedagogia de educação. É a escola deles, vai fazer isso. O Colégio Mário Caldeiro vai fazer isso para vocês, tá bom? Se você está matriculado, você está fazendo isso. O leão, a nobreza de coração, aquilo que fazia com que o mais poderoso obedecesse ao menos poderoso. Finalmente, o homem vai compreender isso e vai dominar e vai coordenar, até que nasça as asas de águia. Aí ele vai se tornar divino. Belíssimo, belíssimo. Está aqui a nossa figura, por isso eu tenho tanto amor a essa figura. É um desenho, mas esse desenho não é simplesmente aleatório, esse desenho é tirado de uma placa suméria, essa é original, viu? Ali é um desenho, mas essa é original, o touro de Khorsabad, ou a esfinge assíria, ou o caribu. Pronto, isso é o assunto, isso daqui vai ser o decodificado no Colégio Mário Caldeus e vai servir de roteiro de educação para vocês se tornarem homens, para vocês se tornarem anjos, seres divinos. Entenderam bem? Mostrei os documentos, ó. Tudo isso é documento, tudo isso está referendado por Michel Eliade, na sua coleção História das Religiões, das Crenças das Ideias Religiosas, que ele faz mais detalhadamente, não, varia com outras culturas aqui. Michel Eliade é o nome, e outro gênio, Samuel Noah Kramer, dá detalhes aqui que nós vamos explorar no próximo vídeo. Aqui já chega, passou 40 minutos, aqui vamos explorar esses 3 livros. Esses 3 livros serão explorados na próxima. Então, são comentários de grandes eruditos e estudiosos sobre os documentos que eu acabei de dar a vocês. O que eu dei a vocês é documento original. Tudo isso aqui é original da Suméria. Tudo. Não podemos desprezar. Mas os idiotas acham que o que importa é a cultura hebraica. E aí, através da cultura hebraica, eu tenho que ensinar a vocês, então, que aqui é Javé, e que você tem que se tornar Javé. Javé está inserido dentro do todo. Então, aqui eu tenho o Ein Sof, aqui eu tenho Reshit, e aqui eu tenho Javé. Mas, na verdade, como tudo é circular, Javé não pode ser assim, então ele vai ter que ser reduzido a essa forma, porque tudo é circular. E eu vou ter que dizer isso para vocês, porque vocês estão habituados com a merda da cultura judaica. Pronto. Chega, 45 minutos. Então, entramos numa fria, mas ninguém teve culpa. Foi naturalmente. Aconteceu. A história foi assim. Os semitas, ou acádios, mataram quase todos os sumérios. Foi um genocídio. Graças a Deus, sobraram alguns. E aí, os remanescentes do genocídio vão se chamar caldeus, que quer dizer misturados.
já havia mistura, ou seja, o termo caldear já existia entre sumérios que tinham a permissão de entrar na Lemúria e gerar deuses. Agora nós vamos ter sumérios divinizados que vão se mesclar com os semitas, depois de serem quase destruídos, eles vão perdoar os inimigos, vão se pacificar e vão gerar uma nova civilização, que vai ser a Caldeia. Pronto, chegamos aos caldeus. Aí o aluno que diz para mim, o panteão sumério era caldeu. Vai pra merda. Vai estudar, cara, pesquisa. Eu estou mostrando documento. Aí você chega simplesmente a dar uma opinião. Bom, Marlan, vai devagar. Eu fico indignado quando uma pessoa simplesmente pega uma opinião idiota e pega tudo isso aqui que eu mostrei a vocês e derruba com uma opinião que ele tirou da cabeça dele. Mas vocês acabaram de ver a mais pura verdade através de documentos. Não se esqueçam disso. Eu tenho domínio completo sobre isso. Essa é a minha vantagem. Eu domino isso. E você pode dominar. É só se matricular no Colégio dos Magos Caldeus e fazer a maçonaria pela MAAT. E você terá esse conhecimento. E abandonará o judaísmo que degenerou e trouxe o mundo para essa merda que está acontecendo aí, né? A OTAN querendo conquistar a Rússia, a Eurásia e o mundo todo, e a gente vê no planeta Rothschild. Por quê? Porque por um golpe do destino, nós fomos cair na mão dos judeus, não tinha esse nome, eram hebreus, depois é que vai ser judeus, né? Então, hebreu, semita, judeu, vai ser a sequência. Caímos na mão deles e eles são violentos. São violentos, assassinos, genocidas. E quase acabaram com os sumérios. Tá certo? Então, foi na mão desse povo que nós caímos. Infelizmente. Por isso, deem uma olhada ao redor do mundo e vejam que o presidente Lula disse a frase mais linda do mundo: eu vou privilegiar os ricos, os políticos e os ministros, porque quem sustenta o poder, quem está no poder, são eles. Eu vou dar a eles o que eles quiserem, porque eu quero reinar. Maravilha, não é? Esse é o seu presidente. Mas você não tem culpa. Eu acredito que houve alguma coisinha aí, né? Sem ir fundo, nessas eleições, porque tudo aconteceu segundo o planejamento do cabeça de ovo. Ele planejou, ele fez, ele enfrentou o mundo inteiro, céus e terras, e ele ganhou. Na verdade, é ele o presidente. Portanto, nós estamos num regime estranho, que eu chamo de presidencialismo jurídico. Está satisfeito? Graças à cultura hebraica, que nos dá Esdras, e nós então vamos cair nessa mentalidade onde não há honra, não há moral, não há equilíbrio, a desarmonia do Supremo Conselho se você quer ordem, produza o caos. Caímos nessa. O povo foi culpado? Não. Foi um golpe do destino. Então, tudo deve fazer parte de um grande plano. Até o próximo.